Boa noite. Boa noite. Documento da CIA revela que Geisel autorizou a execução sumária de adversários da ditadura. O general teria mantido orientação do período Médici, quando foram assassinadas mais de 100 pessoas. Raquel Dodge quer aprofundar investigações com base na delação da JBS Friboi. A procuradora-geral aponta dezenas de suspeitos, incluindo Temer, Lula, Dilma e Aécio. Preso o empresário Laerte Codonho, dono da fábrica de refrigerantes Dolly. Ele é acusado de sonegação, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A apuração sobre Alckmin abre crise no Ministério Público Paulista. Promotor afastado do caso se rebela contra o Procurador-Geral de Justiça. No Rio, testemunha afirma que 2 policiais participaram do assassinato de Marielle. Eles seriam ligados a um ex-PM que está preso e é considerado o mandante. A Justiça manda prender suspeitos de fazer a ligação com líderes do PCC na cadeia. É a nova fase da Operação Etos, que já condenou 13 advogados no estado de São Paulo. O Jornal da Gazeta volta logo depois do intervalo com essas e outras notícias. Até já. A Polícia Federal lançou hoje uma operação contra crimes na internet. Os investigados podem ser responsáveis por ameaças de bomba a várias universidades. A Polícia Federal vasculhou endereços em São Paulo, Rio de Janeiro e cidades de outros 4 estados que pertencem a suspeitos de integrar um grupo acusado de espalhar mensagens de ódio pela internet. Os agentes apreenderam computadores e celulares. O principal alvo da operação é o analista de sistemas Marcelo Silveira Melo, que foi preso na casa dele em Curitiba. Em 2013, Marcelo foi condenado a quase 7 anos de cadeia pelos mesmos crimes e começou a cumprir a pena. Mas 1 ano e meio depois foi libertado por um indulto da Justiça. Segundo a investigação, depois que foi solto, Marcelo não só continuou divulgando conteúdo racista, mas também aumentou a frequência das publicações. No despacho que autorizou a operação de hoje, o juiz diz que não há dúvida de que ele integra o grupo chamado de Homens Santos, acusado de incitar a violência contra negros, homossexuais e mulheres. As postagens reunidas pela investigação mostram ainda apologia aos crimes de estupro e homicídio. Eles pregavam a prática de crimes violentos. Todos esses tópicos eram ilustrados com imagens muito fortes, então imagens de pessoas esquartejadas, imagens de mulheres amarradas, imagens de situações de violência muito evidentes. Nesta outra publicação, o grupo debocha e ataca a Polícia Federal. Para dificultar a identificação, os sites eram hospedados em servidores, muitas vezes localizados em outros países. Eles criavam sites na internet, começavam a divulgar conteúdos por meio desses sites abertos. Qualquer pessoa entrava e conseguia consultar o conteúdo. Grande parte desses sites ficavam no ar por um período, em seguida eram retirados do ar. Usando servidores na Deep Web, usando ferramentas que não possibilitavam rastrear as conexões que eles faziam à internet. Então, assim, ferramentas bastante avançadas de segurança de informação. Os investigados são suspeitos também de terrorismo, com ameaças de bomba em órgãos públicos e universidades. O simples fato de ameaçar, de dizer eu vou colocar uma bomba a explodir em determinado órgão, determinada instituição, isso por si só já configura, já materializa o crime de terrorismo. Tá? E foi isso que aconteceu. Então não foi identificado nenhum fato concreto. Esse é o crime mais grave de todos os relacionados, que daí tem uma pena de até 30 anos de prisão. A Polícia do Rio realiza agora à noite a reconstituição do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista dela. O trabalho vai contar com o apoio das Forças Armadas. Várias ruas próximas do local do crime serão interditadas por segurança. Uma reportagem publicada hoje no jornal o Globo mostra que uma testemunha-chave do assassinato de Marielle afirmou em depoimento à Polícia Civil que no carro dos assassinos havia um policial militar, um ex-PM e outros 2 homens. A testemunha, que não teve o nome divulgado, fez a delação em troca de proteção. Ela afirmou que o vereador Marcelo Siciliano, do PHS, e o ex-PM Orlando Oliveira de Araújo, conhecido como Orlando Curicica, foram os mandantes do crime. Siciliano nega todas as acusações.
Orlando Curicica, apontado como um miliciano que atua na Zona Oeste, está preso desde o ano passado. A Polícia do Rio diz que o caso está em sigilo. A Secretaria de Segurança também não confirmou a denúncia da testemunha. Os assassinos estariam no Chevrolet Cobalt Prata, que seguiu o carro da vereadora da Lapa até o bairro do Estácio, no centro do Rio, no dia 14 de março deste ano, data da execução. Segundo a investigação, 2 carros foram usados pelos criminosos. Numa carta divulgada hoje, o ex-PM Orlando Oliveira negou qualquer envolvimento com os assassinatos. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, disse hoje que as investigações sobre o caso Marielle estão quase terminando. Ele confirmou que entre os investigados estão o vereador Marcelo Siciliano, do PHS, um policial militar e o ex-policial militar Orlando Oliveira de Araújo, preso acusado de chefiar uma milícia. Todos negam a participação nos assassinatos. A Polícia Civil daqui de São Paulo lançou hoje a segunda etapa da Operação Etos, que mirou parentes e familiares de membros da facção criminosa PCC, o primeiro comando da capital. 8 suspeitos de atuar como combos correio, levando e trazendo ordens de lideranças da organização criminosa de dentro das cadeias, tiveram os mandados de prisão cumpridos pela polícia hoje. A Operação Etos é a mesma que no ano passado prendeu 40 advogados acusados de serem igualmente pombos correios da organização fora dos presídios do estado de São Paulo. São cada vez mais frequentes os casos de furtos e roubos em bairros da Zona Norte de São Paulo. Moradores de ruas que eram antes tranquilas agora vivem assustados com os assaltos constantes. Eles foram obrigados a instalar câmeras nas casas para inibir a ação dos criminosos e criar um grupo no WhatsApp para aumentar a segurança. A abordagem é rápida, leva apenas alguns segundos e os assaltantes que chegam de moto fogem levando o celular. Tatiana conta que eram 9 da manhã quando foi surpreendida pela dupla. Como de rotina, ela seguia para o trabalho. Fez até mudar de casa. De tão assustada que eu tô. O roubo aconteceu em frente ao salão do Theo. Ultimamente está bem frequente, né? A gente está bem assustado. A monitora de qualidade foi a vítima mais recente dos criminosos que estão agindo na rua Doutor Elviro Carrilho, na Vila Albertina, na freguesia do Ó, zona norte de São Paulo. Segundo os moradores, os assaltos aqui na rua eram apenas pontuais e desde o início deste ano se tornaram frequentes. E esta tranquilidade agora é apenas aparente. Os furtos e roubos acontecem a qualquer hora do dia. O portão foi aberto de madrugada. O ladrão levou 2 calopsitas que estavam nas gaiolas. A casa furtada é do Evanir. O susto é bem grande e a tendência de tudo, infelizmente, é só aumentar. Para tentar inibir os assaltantes, os moradores estão instalando câmeras de segurança e criaram até um grupo no WhatsApp para alertar sobre problemas ou pessoas suspeitas no bairro. Eliane faz parte da iniciativa. A intenção é um proteger o outro, né? Um tá alertando o que está acontecendo, a gente está sempre monitorando pelas câmeras. Quando é muito próximo, avisa, olha, eu vou chegar hoje mais tarde, a gente fica de olho. Diego também se uniu ao grupo depois de quase ser assaltado. A gente está se comunicando entre a gente, né, para deixar todo mundo atento, né? E também, claro, ficando muito mais ligado quando você sai na rua. Em abril, mostramos no Jornal da Gazeta a situação dos moradores do Tucuruvi, também na Zona Norte, onde o número de assaltos quase que dobrou. Aqui também é comum as câmeras de segurança instaladas nas casas flagrarem a ação dos ladrões, como neste vídeo, que mostra uma mulher sendo arrastada depois que um homem em uma moto tentou levar a bolsa dela. Hoje voltamos à rua Parambu, onde a situação é mais grave e pouca coisa mudou. Os moradores continuam com medo. Aqui já é um lugar tá meio parado, né? Não tem muita movimentação, já teve mais antigamente. Agora a rua está muito pacata, então depois das 6 da tarde é um perigo total. Um levantamento do site G1 com base em dados obtidos por meio da Lei de Acesso à Informação revela que no ano passado, 940 pessoas foram mortas por policiais aqui em São Paulo. Em 687 casos, o policial estava em serviço e em 253 em horário de folga.
Esse número representa 19,5% das mortes violentas registradas no estado no ano passado. Ainda segundo a reportagem, no mesmo período, 60 policiais morreram no estado de São Paulo. 45 estavam fora de serviço e 15 trabalhando. Promotor de São Paulo aciona o Conselho do Ministério Público contra o Procurador-Geral de Justiça. O caso acontece depois de Jean Paulo Ismânio tirar da Promotoria Investigação de Corrupção do ex-governador Geraldo Alckmin, do PSDB. A apuração estava na Promotoria do Patrimônio Público sob responsabilidade do promotor Ricardo Castro. Agora, o Procurador-Geral de Justiça, chefe de Castro, Jean Paulo Ismânio, deverá decidir se ele mesmo ou outro integrante do Ministério Público fará a investigação do caso. O inquérito apura se Geraldo Alckmin cometeu ato de improbidade administrativa, quando um agente público recebe benefícios ou vantagens em decorrência do cargo. Se for condenado, o ex-governador pode perder os direitos políticos. De acordo com 3 delatores da Odebrecht, o tucano teria recebido 10 milhões de reais via Caixa 2 nas campanhas eleitorais de 2010 e 2014. Além dele, são alvos do inquérito Ademar César Ribeiro, cunhado de Alckmin, e Marcos Monteiro, que foi secretário de Planejamento na gestão do ex-governador e atualmente comanda a pasta do Desenvolvimento Econômico no governo de Márcio França, do PSB. Alckmin perdeu o foro privilegiado no Superior Tribunal de Justiça no mês passado ao deixar o governo paulista. O STJ é o órgão responsável por processar governadores. Para justificar a decisão de retirar das mãos da promotoria, Jean Paulo Ismânio cita a lei orgânica do Ministério Público de São Paulo, que determina que governadores, no exercício do mandato, sejam investigados na esfera civil pelo Procurador-Geral de Justiça. O promotor Ricardo Castro não gostou e protocolou hoje uma representação contra o chefe no Conselho Nacional do Ministério Público. Segundo o promotor, a solicitação de Ismânio vem na contramão das decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal em restringir o foro privilegiado e destacou que Alckmin não é mais governador. Alckmin e Marcos Monteiro negam as acusações. O chefe do MP paulista reiterou que tomou a decisão com base na lei orgânica do MP. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. No instante em que o Supremo começa a tirar de dentro do foro os privilegiados com mandato, o Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, Jean Paulo Ismânio, deseja devolver o privilégio a quem já não tem nem mandato nem foro. Ele retirou das mãos do promotor Ricardo Castro o inquérito que apura se Geraldo Alckmin cometeu improbidade administrativa no caso dos 10,3 milhões de reais que a Odebrecht diz ter repassado por baixo da mesa para as campanhas do tucano em 2010 e 2014. O procurador-geral alega que precisa decidir com quem ficará o inquérito contra Alckmin. O doutor Ricardo se considera o promotor natural do caso. Enquanto perdurar a fratura no Ministério Público Paulista, ficará anestesiada a investigação contra o candidato à presidência da República do PSDB. A única apuração disponível depois que o STJ enviou as acusações contra Alckmin para a Justiça Eleitoral, desviando o candidato da Lava Jato. O chefe do Ministério Público de São Paulo tem a prerrogativa legal de cuidar dos casos cíveis envolvendo o governador do estado. Mas Alckmin é ex-governador. Certas decisões são tão inexplicáveis que dispensam explicação. O PSDB governou São Paulo de 1995 até o último dia 6 de abril. Em 23 anos, meteu-se em escândalos tão graves quanto mal investigados. Siemens, Alstom, Odebrecht. Alckmin e seus companheiros de ninho dizem não ter nada a ver com nada. Mas sem pratos limpos, nada pode ser uma palavra que ultrapassa tudo. É por isso que a sensação de superioridade do tucanato enferrujou. Boa noite. O Supremo Tribunal Federal mandou arquivar inquérito aberto para investigar o senador Lindbergh Farias, do PT. O ministro do Supremo, Dias Toffoli, atendeu ao pedido da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Lindenberg era acusado de irregularidades na gestão do Fundo de Previdência dos Servidores Municipais de Nova Iguaçu, no estado do Rio, quando foi prefeito da cidade entre 2005 e 2010. Segundo a Procuradora-Geral, não há indícios de eventual participação do senador nos supostos crimes que motivaram a abertura do inquérito.
O Supremo negou hoje o pedido do ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, e não instituiu o foro privilegiado em casos de improbidade administrativa. A votação terminou em 9-1. Desta forma, permanece a regra de que os juízes de primeira instância continuam julgando esse tipo de ação, mesmo que os alvos das denúncias sejam ministros e parlamentares. Foi preso hoje o dono da fábrica de refrigerantes Dolly. Laerte Codonho é acusado de fraude fiscal, organização criminosa e lavagem de dinheiro. O dono da empresa, Laerte Codonho, foi levado para uma delegacia do centro de São Paulo. Ao chegar, atribuiu a prisão a uma perseguição feita pela Coca-Cola. Nós fomos vítimas de uma fraude de um contador contratado pela Coca-Cola. Agora, se a verdade não aparecer, eu estou aqui preso pela Coca-Cola. Além do empresário, também foram presos um ex-contador da empresa e o gerente financeiro. O Ministério Público e a Procuradoria-Geral do Estado atribuem a eles fraudes que geraram prejuízo de 2 bilhões de reais aos cofres de São Paulo com a sonegação do ICMS. Os promotores acreditam que as irregularidades acontecem desde o final da década de 90. No começo, eram práticas mais simples. Os crimes foram evoluindo conforme o avanço das investigações. Num primeiro momento, havia emissão de notas com valores a menor, venda sem nota, escrituração irregular. Depois, quando o cerco foi fechado, o grupo, por meio de laranjas, constituiu distribuidoras e eles simulavam a compra de refrigerantes dessas distribuidoras, o que também gerava créditos irregulares. A Justiça também autorizou o sequestro de 3 helicópteros, 13 automóveis de luxo. Na casa do empresário também foi apreendida grande quantidade de dinheiro em reais, dólares e euros. Os valores apreendidos estavam ocultados dentro dos imóveis. Havia esquemas para se esconder valores dentro de empresas, o que não é uma coisa normal. É uma empresa que atua no mercado, normalmente guarda o dinheiro no banco. Essa é uma evidência da sistemática sonegação de impostos. A Dolly também é investigada por sonegação de impostos federais, como o não recolhimento do INSS dos funcionários. Os valores dessas dívidas giram em torno de 2 bilhões de reais. Em nota, a Dolly classificou de injusta a prisão do empresário, destacando que ele sempre colaborou com as autoridades e que vai recorrer da decisão. A Coca-Cola diz que não comenta processos judiciais em que não esteja envolvida. Num documento da CIA de 1974, o então diretor da Agência de Inteligência Americana disse que o presidente militar Ernesto Geisel, brasileiro, decidiu continuar com as execuções sumárias de opositores da ditadura. A informação está no relatório que o chefe da CIA, William Colby, enviou ao secretário de Estado Henry Kissinger em 11 de abril de 1974. O primeiro e o quinto parágrafos do texto ainda não foram liberados pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. Mas, no primeiro trecho, Colby relata que em 30 de março de 1974, o presidente Ernesto Geisel se reuniu com generais Milton Tavares de Souza e Confúcio Danton de Paula Avelino, do Centro de Inteligência do Exército. Nesse encontro também estava o general João Batista Figueiredo, do Serviço Nacional de Inteligência, o SNI. A reunião foi 15 dias depois de Geisel tomar posse, em 15 de março de 74. Figueiredo sucedeu Geisel na presidência em 79. Segundo o documento, o general Milton Tavares de Souza, que estava deixando a chefia do Centro de Inteligência do Exército, informou ao presidente Geisel da execução sumária de 104 pessoas feita pelo grupo durante o governo anterior do presidente Garrastazu Médici. O general Milton enfatizou que o Brasil não poderia ignorar a ameaça subversiva e terrorista e disse que os métodos extralegais deveriam continuar. Figueiredo apoiou a política e a sua manutenção. Geisel, que comentou sobre a seriedade e aspectos prejudiciais, disse que queria pensar sobre o assunto durante o fim de semana. Em 1º de abril, ele falou ao general Figueiredo que essa política deveria continuar, mas orientou que apenas subversivos perigosos fossem executados. Ele e Figueiredo concordaram que todas as mortes deveriam ser aprovadas por Figueiredo.
O pesquisador de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas, Matias Spector, que encontrou o relatório da CIA, disse que esse é o documento mais perturbador que já leu em 20 anos de pesquisa. Recém-empossado, Geisel autorizou a continuação da política de assassinatos do regime, mas exigiu ao Centro de Informações do Exército a autorização prévia do próprio Palácio do Planalto. Esse documento que conhecemos hoje é estarrecedor. Mesmo assim, quem se preocupa um pouquinho com a história recente do Brasil não deve ter ficado muito surpreso. Geisel e Figueiredo, aquele gorila que preferia o cheiro dos cavalos ao cheiro do povo, mandaram matar, assassinar prisioneiros políticos da ditadura. Historiadores vão ter que rever a biografia de Geisel, às vezes pintado com tintas bem mais róseas que a realidade. Os ingênuos e os idiotas de hoje que pedem golpe militar precisam deixar as redes sociais e aprender de verdade o que foi a ditadura, a censura aos meios de comunicação, a prisão, a tortura e o assassinato de quem ousasse protestar. Poucos sabem, por exemplo, que o general Milton Tavares de Souza, o Caveirinha, hoje homenageado com o nome de Viaduto em São Paulo, foi um torturador e assassino. O presidente do MDB, Romero Jucá, afirmou hoje que Michel Temer pode não ser candidato à reeleição. Segundo ele, o presidente disse com todas as letras que não há empecilho em abrir mão da candidatura. Em entrevista ao Estadão, Jucá disse que o objetivo do partido é eleger a maior bancada da Câmara e do Senado. Ele admitiu conversas com o PSDB e o PRB em busca de alianças. Secretária contradiz depoimento de José Yunes, amigo de Temer. A Polícia Federal, a secretária Shirley Siqueira Gomes, que trabalha com Yunes, disse que entregou um envelope com o peso de 2 a 3 quilos a um emissário do doleiro Lúcio Funaro. A versão contradiz o que disse José Yunes aos investigadores. O advogado e ex-assessor de Temer relatou que se tratava de um envelope lacrado, de 2 centímetros de espessura, que não era pesado. Em delação, Funaro afirmou que foi Yunes quem entregou a ele o pacote, que seria uma caixa e não um envelope, com 1 milhão em espécie. No Supremo, há uma investigação sobre o caso. Além de Yunes, são alvos o presidente da República, os ministros Eliseu Padilha e de Minas e Energia, Moreira Franco, todos do MDB. O inquérito apura o repasse de 10 milhões de reais da Odebrecht. O dinheiro seria destinado a bancar campanhas políticas do partido. A negociação teria sido feita pelo presidente Temer em maio de 2014, num jantar no Palácio do Jaburu. Yunes é amigo de Temer há mais de 50 anos. Ele é acusado de ser o operador financeiro do presidente. Em março, chegou a ser preso por causa de outra investigação, a que trata da edição do Decreto dos Portos. A Procuradora-Geral da República quer aprofundar investigações com base na delação da JBS Friboi. Raquel Dodge aponta dezenas de suspeitos, incluindo os presidentes Temer, os ex-presidentes Lula e Dilma e o senador tucano Aécio Neves. Em documento enviado ao ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato, a chefe do Ministério Público Federal pediu a abertura de 80 investigações, todas com base na delação dos executivos do grupo frigorífico. As informações complementares foram apresentadas pelos delatores Joesley e Wesley Batista, donos da JBS Friboi, Ricardo Saldi e outros 4 executivos. São fatos que já estão em apuração e há indício de novos casos. Se Fachin acatar o pedido, os casos vão para outras instâncias da justiça no país. Os casos dos ex-presidentes Lula e Dilma aparecem relacionados com o ex-ministro Guido Mantega. Eles são citados sobre uma conta aberta no exterior para destinar dinheiro aos petistas. O presidente Temer aparece relacionado a um esquema de corrupção na Caixa Econômica Federal e repasse de R$1 milhão ao coronel João Batista
Batista Lima Filho, velho amigo do presidente. Sobre Aécio Neves, do PSDB, se refere a pagamentos mensais ao senador por parte da JBS. Além dos políticos, Raquel Dodge pede a apuração contra empresários, lobistas e advogados. As delações dos executivos da JBS estão suspensas. Eles foram acusados de sonegar informações. Agora cabe ao ministro Edson Fachin decidir se vai confirmar a rescisão. Termina hoje o prazo para que o recurso pedindo a soltura do ex-presidente Lula seja julgado pela segunda turma do Supremo. Dos 5 ministros, 4 já votaram contra a libertação do petista. O julgamento ocorre no plenário virtual. O único que ainda não votou foi o ministro Celso de Mello, que pode votar a qualquer momento. Caso o decano da corte faça o pedido de vista, o processo será discutido presencialmente. Lula está preso em Curitiba desde o dia 7 de abril pela condenação no caso do triplex em Guarujá. O Supremo recebeu hoje mais um recurso do ex-presidente contra a prisão. Esse recurso foi originalmente apresentado ao Superior Tribunal de Justiça, que mandou o caso para o Supremo, onde vai ser analisado pelo relator da Lava Jato, o ministro Edson Fachin. E agora vamos ao comentário de política com o José Neumann Pinto. Ainda não são 7h30, quer dizer, daqui a 4h30 o Celso de Mello pode ou não apresentar o voto. Porque se ele não apresentar o voto no plenário virtual, se considera que ele, como os outros 4 membros lá da segunda turma, eles estarão, e ele também estará, acompanhando o relatório de Edson Fachin, que é contra a concessão do embargo lá, declaratório lá do ex-presidente Lula, né? Bom, é uma goleada, já são 4-0. O advogado do Lula não quis falar a respeito esperando o fim, ou seja, meia-noite de hoje. Ele talvez não tenha passado um tempo suficiente numa aula de aritmética que ensina que de 4 para 5 só tem 4-1 é goleada do mesmo jeito. Aliás, haja goleada. O Lula tomou 1-0 do Moro, depois na segunda instância 3-0, 4-0, né? Depois 5-0 no Superior Tribunal de Justiça, 9-0. Depois 6-5 no Supremo Tribunal Federal, né? Ou seja, 15-5. Bom, mas vai recorrer de novo. Essa verdadeira peregrinação pelos recursos é a demonstração do que acontece quando é autorizada a prisão em segunda instância. Caso a prisão venha a ser negada numa nova votação do Supremo, aí a coisa vai para a eternidade, para as chamadas calendas gregas. Porque quem tem dinheiro para pagar um advogado poderá recorrer sempre com o seu cliente em liberdade, né? Tem até uma turma aí de gozador que está espalhando a notícia de que a lei que se pretende, que a Ordem dos Advogados do Brasil está exigindo do Congresso, é que ninguém poderá ser considerado culpado enquanto puder pagar o seu advogado. É o caso. Quem não pode, dança, né? Não consegue chegar sequer, não consegue nem pagar a toga do seu advogado. Mas quem pode, como o Lula pode, né, pelo visto, vai recorrendo ad eterno e consumindo o que resta de nossa paciência. Mas isso não quer dizer que o Lula esteja fortalecido. O Lula está preso, condenado por crime comum, não é um preso político, é um político preso. E, pelo que tudo indica, não vai sair amanhã. Vai continuar preso por um bom tempo. E vai recorrer na cadeia, porque o sistema legal permite. Eu volto terça-feira, direto ao assunto. Inter. Daqui a pouco, Maria Lídia Flandoli entrevista o deputado federal do PSDB, Samuel Moreira, sobre as eleições. O bicheiro Carlinhos Cachoeira foi preso hoje por fraudes contra a Loteria Fluminense. A polícia chegou à casa de um irmão dele, em Goiânia. De lá, de acordo com as primeiras informações da corporação, o contraventor deve ser levado para o Instituto Médico Legal para exame de corpo de delito. Cachoeira foi condenado a 6 anos e 8 meses de prisão em segunda instância.
Cumprir a prisão domiciliar por condenações anteriores. A defesa de Cachoeira defende que ele é inocente e que vai provar isto no julgamento do mérito. A prisão de Carlinhos Cachoeira foi determinada pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Nefe Cordeiro, a partir de pedido do Ministério Público. A juíza Simone Rolim, do Rio, vetou o uso de algemas. Preso pela Operação Prato Feito da Polícia Federal, o prefeito de Mongaguá, Arthur Parada, do PSDB, passou hoje por audiência de custódia aqui em São Paulo. O tucano é acusado de corrupção e lavagem de dinheiro desviado da merenda escolar do município. Na casa dele foram encontrados mais de 4,5 milhões de reais em espécie. A Operação Prato Feito da Polícia Federal investiga desvios e fraudes em licitações de merenda escolar nas prefeituras de 19 cidades paulistas, incluindo 3 municípios da Baixada Santista, Cubatão, Peruíbe e Mongaguá. O prefeito Arthur Parada Prócida, do PSDB, foi um dos detidos ontem pelos federais. Na casa dele foram encontrados 4,6 milhões reais em dinheiro, além de outros 216 mil dólares. Ao ser conduzido à sede da Polícia Federal, o prefeito de Mongaguá não conseguiu explicar a origem do montante. Além da prisão de Parada, a Justiça determinou agora à tarde o afastamento do vice-prefeito de Mongaguá do cargo, o também tucano Márcio Cabeça. Por determinação judicial, Cabeça está com os direitos políticos suspensos por tempo indeterminado. Outros 15 funcionários públicos de cidades do litoral também foram afastados das funções por causa das fraudes. A Operação Prato Feito desbaratou um esquema que movimentou quase 1,6 bilhão de reais desviados das merendas nas cidades paulistas. O relatório da Polícia Federal diz que um único ovo superfaturado chegava a custar R$ 12. 13 prefeitos e 4 ex-prefeitos tiveram a prisão decretada pela Justiça, acusados de participação no esquema. Entre os presos também está Átila Jacomucci, do PSP, prefeito de Mauá. Ele foi detido ontem à noite junto com o secretário de Governo e Transportes da cidade, José Gaspar, do PCdoB. O dólar caiu hoje depois de 3 altas seguidas. Fechou o dia valendo R$ 3,54, desvalorização de 1,36%. É a maior queda percentual diária em 3 meses. O IPCA, índice oficial de inflação, subiu 0,22% em abril, um avanço de 0,13 pontos percentuais sobre março. Mesmo com essa alta, a variação no ano está em 0,92%, a menor para o período desde o começo do Plano Real. Em 12 meses, o IPCA subiu 2,76%. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. A inflação continua bem comportada, apesar de alguns reajustes pesados de preços, como de combustíveis e energia. Os índices de varejo continuam bem baixos, nós conferimos agora com o IPCA. Isso dá até uma certa tranquilidade em relação ao dólar. Mesmo com a queda de hoje, o fato é que o dólar subiu alguns degraus. Isso já faz diferença nos preços do atacado. Tanto que o IGPM, o chamado índice do aluguel, subiu 1,12% na primeira prévia deste mês. Nem toda essa pressão vai bater no consumidor. E ainda que haja algum impacto, a variação do IPCA em 12 meses está abaixo do piso da meta, que é 3%. Situação que deve fazer com que o Banco Central reduza mais a taxa básica para 6,25% ao ano na reunião do Copom da semana que vem. Além da inflação baixa, é preciso considerar a fraqueza da retomada do crescimento, que até ajuda no controle da inflação. No IPCA de abril, por exemplo, apesar de alimentação já não estar em deflação, como no começo do ano, o custo da chamada alimentação fora do domicílio, em restaurantes, lanchonetes, caiu. Isso tem relação com a demanda. Neste mês, exatamente pela recomposição do custo de alimentação, que vem até da própria safra, a inflação deve ficar um pouco maior, mas nada que fuja da trajetória prevista. Só não dá para comemorar muito porque, apesar dos índices baixos de inflação, estamos tendo esses aumentos que têm uma repercussão negativa no poder de compra do consumidor. O mesmo acontece com as empresas. Produtos e serviços básicos têm registrado essas variações maiores, como eu citei, o caso de combustíveis e energia.
Do outro lado, a queda dos juros básicos não vem tendo o reflexo esperado no custo do crédito, o que também prejudica o potencial do consumo. Daí todo o esforço do Banco Central e do governo em adotar medidas que mexam com os juros de uma forma mais ampla. Até por isso, há quem não veja muita necessidade agora de mais cortes da Selic. Mas é importante aproveitar essa fase para cortar mais os juros básicos. Afinal, há muitas incertezas pela frente, até e depois das eleições, também no exterior, tem a evolução do dólar. É torcer para que daqui a algum tempo o Banco Central não tenha de elevar a taxa básica. Boa noite. No 10º dia de buscas, os bombeiros descartam a possibilidade de encontrar sobreviventes nos escombros do prédio que desabou no Largo do Paissandu. Os trabalhos devem durar mais uma semana. Hoje, os bombeiros já declararam que será muito difícil achar alguém com vida nos escombros. A afirmação foi feita após os trabalhos de buscas chegarem ao 2º e último subsolo. No local foram encontrados muitas roupas, móveis, geladeiras e fogões. Mas como o solo e as lajes estão compactados, não foram encontrados vestígios de corpos e ossos. Ontem à noite, os trabalhos tiveram de ser interrompidos após um cabo energizado ter sido encontrado nesse mesmo subsolo. Funcionários da Eletropaulo foram chamados para cortar a energia do cabo de luz, que representaria risco à equipe de resgate. O trabalho foi retomado por volta das 2 horas da manhã desta quinta-feira. Os cães farejadores continuam a ajudar nas buscas que devem durar mais uma semana. 6 pessoas seguem desaparecidas. Essa última madrugada, foi a mais fria do ano, até agora, nas capitais Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Vitória. Aqui em São Paulo, na capital, pelo menos, os termômetros foram dos 16 graus de manhãzinha até os 28 à tarde. Subiu bastante. Mas já está friozinho de novo e a madrugada deve ser fria também. Vamos ver com Mariana Armentano como fica o tempo amanhã, sexta-feira. Há grandes mudanças no tempo previstas a partir de amanhã no centro-sul do país. É que uma forte frente fria vence o ar seco e avança do sul em direção ao centro-oeste. Aí a previsão é de tempo bem fechado, com risco até de temporais, principalmente nessa área que vai desde o Rio Grande do Sul até o oeste do Mato Grosso do Sul. Já entre São Paulo, Rondônia e o interior do Nordeste, a massa quente e seca mantém o tempo firme. Vamos ver como fica aqui a nossa tabela de temperaturas? Em Porto Alegre, bastante instabilidade, com termômetros entre 19 e 25 graus. Em Vitória, tempo firme, com frio na madrugada de 17 graus e máxima à tarde de 30. Faz 30 graus também em Natal, mas por lá, chuva fraca, intercaladas com períodos de sol. No Rio de Janeiro, tempo aberto, com mínima só de 15 graus e máxima à tarde de 32, bem quente. Aqui em São Paulo, o sol brilha com força nesta sexta-feira em todas as regiões. Faz um pouco de frio entre a madrugada e a manhã, mas com o predomínio de sol, a temperatura sobe rapidamente e faz calor à tarde. A aproximação da frente fria ajuda a provocar chuvas a partir da noite, lá no oeste do estado. Chega a fazer 31 graus em Presidente Bernardes e em Araçatuba, 32 em Votuporanga e 31 também na região de São José do Rio Preto. No litoral, máxima na casa dos 29 graus, tanto em Santos quanto em Caraguatatuba. E olha o calorão previsto também aqui para a capital. Nessa madrugada, a mínima prevista é de 15 e amanhã céu de brigadeiro com muito sol e máxima à tarde na casa dos 29 graus. No sábado, temos mudanças no tempo, com previsão de chuvas, viu? A máxima cai para 28 graus e esfria mais no domingo. O Dia das Mães não deve ter chuva, mas muita nebulosidade e termômetros entre 17 e 24 graus por aqui. Frequentadores da Laje de Santos, uma área protegida da fauna marinha no litoral de São Paulo, flagraram uma ação de pesca ilegal. O flagrante de pesca no Santuário Marinho foi no domingo passado. As imagens mostram o momento em que mergulhadores praticam caça submarina a quase 40 quilômetros da costa. No momento em que as fotos foram tiradas, os peixes já eram levados para dentro do barco.
Os ocupantes esconderam os números que identificam a embarcação e fugiram. Foi possível registrar apenas o nome do barco, MIP-4. Quem fez o flagrante foi o instrutor de mergulho Vicente. Ele conta que só foi possível fazer as imagens porque o grupo chegou para um mergulho noturno e surpreendeu o barco que já estava no local. Eu notei uma embarcação diferente no local, que não era nenhuma embarcação de operação de mergulho. E como todo monitor ambiental que tinha um presente no nosso barco, ele resolveu ir averiguar o que aquela embarcação estava fazendo ali. E logo que a gente se aproximou, eu consegui visualizar os peixes que estavam embaixo da bandeja do barco sendo escondidos. Desde 1993, a Laje de Santos é protegida por lei para qualquer tipo de pesca. O local serve de reprodução e abrigo de animais em risco de extinção. Pode ser explorado por pesquisadores e mergulhadores com autorização. A Fundação Florestal, responsável pelo Parque Marinho, em nota à TV Gazeta, disse que apura o caso, mas não pode dar detalhes, porque a investigação segue sob sigilo. Ninguém foi preso até agora, mas os frequentadores do local afirmam que essa não é a primeira vez que barcos que inicialmente informam que são turistas, depois são flagrados pescando na área protegida. No mesmo dia do flagrante da pesca, uma manta apareceu nadando enroscada numa rede de pescaria. Raias gigantes como esta, por exemplo, são consideradas em extinção. São 42 quilômetros de mar para poder chegar nesse ponto em específico na nossa costa. As embarcações, elas não têm tanta autonomia. Então, por exemplo, se deslocar 42 quilômetros até chegar no local e ainda conseguir alcançar uma embarcação em fuga, precisa de uma embarcação com muita autonomia e muita velocidade, né? Então, eu acho que falta ferramenta. Falta ferramenta para os órgãos poderem estar fazendo esse tipo de fiscalização. Quando não é a própria Polícia Ambiental a fazer o flagrante, o desafio para monitores e mergulhadores que dependem da preservação da área está em registrar com imagens os pescadores em ação e ainda as formações rochosas da Laje de Santos ou Calhaus, que também está dentro do santuário. Só assim é possível pensar em condenação na justiça e pagamento de multa, que vai de R$ 700 a R$ 100 mil. A Polícia Ambiental pede que as denúncias, que podem ser anônimas, sejam feitas pelo telefone 13 3348 4780. E agora, notícias do futebol. Ontem à noite, times paulistas tiveram várias vitórias. Eles disputam a Copa do Brasil e a Sul-Americana. São Paulo e Palmeiras venceram seus jogos. Veja os gols. Jogando no Morumbi, diante de 33 mil torcedores, o São Paulo enfrentou o Rosário Central da Argentina e o único gol da partida foi marcado nesse lance de Diego Souza. Ele empurrou a bola caprichosamente para as redes, após chute na trave de Reinaldo. Final: São Paulo classificado para a próxima fase da Sul-Americana 1, Rosário Central 0. Na Arena Independência, o Palmeiras saiu na frente do América Mineiro após esse gol de Borja. Na etapa final, o atacante colombiano virou garçom e serviu Queno, que marcou o segundo. Os donos da casa ainda diminuíram com esse gol de Serginho, mas o placar final, olha, em Belo Horizonte, terminou com América Mineiro 1, Palmeiras 2. Os dois times voltam a se enfrentar no dia 23 pela Copa do Brasil. Mike Pompeo, secretário de Estado americano, está viajando por vários países para conseguir aliados ao boicote contra o Irã. Mas europeus, chineses e russos garantem que o acordo nuclear com o Irã continua em vigor. Depois que os Estados Unidos abandonaram o acordo nuclear, a União Europeia, Reino Unido, França, Alemanha, China e Rússia afirmaram que qualquer mudança tem que ser negociada e aceita por todas as partes, inclusive pelo Irã, para entrar em vigor. Hoje, o presidente francês, Emmanuel Macron, criticou o presidente Trump por querer decidir o futuro dos europeus com a investida diplomática de Pompeo. O presidente iraniano, Hassan Rouhani, afirma que seu país vai manter o acordo de 2015. O encontro entre os presidentes da Coreia do Norte e dos Estados Unidos vai ser daqui a um mês em Singapura. O norte-coreano Kim Jong-un afirmou que a reunião com Trump será um primeiro passo para a construção de um bom futuro e que os dois líderes tentarão construir um momento muito especial para a paz mundial.
Hoje chegaram aos Estados Unidos 3 prisioneiros americanos que estavam na Coreia e foram libertados depois do início das conversas de paz entre os dois países. Os 3 americanos eram acusados de ações contra o regime de Kim Jong-un. Eles foram recebidos numa base americana como heróis. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a articulação do PSDB em busca de alianças em apoio a candidaturas tucanas. Hoje, em entrevista, o deputado federal do PSDB, Samuel Moreira, que foi secretário-chefe da Casa Civil do governo Alckmin e também presidiu a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Eu agradeço muito, deputado, estar conosco. E eu quero primeiro um esclarecimento antes de entrarmos nas questões da corrida eleitoral, que é uma notícia de hoje que o Ministério Público afirmou que foi o ex-governador Geraldo Alckmin quem pediu ao procurador-geral Jean Paulo Ismânio que avaliasse a competência da Promotoria de Justiça do Patrimônio Social para tocar aquele caso das investigações sobre denúncias de improbidade administrativa no governo Alckmin. E aí eu quero ouvir do senhor. E na Promotoria de Justiça, é claro, houve uma reação e eles estão inconformados, estão entendendo que essa foi uma ação de Alckmin para tolher o trabalho do Ministério Público nas suas prerrogativas funcionais. Quero ouvi-lo inicialmente sobre isso, um esclarecimento. Alckmin pediu mesmo para tirar do Ministério Público? Boa noite, Maria Lídia, boa noite a todos os telespectadores. Bom, em primeiro lugar, trata-se de um caso que o Superior Tribunal de Justiça já enviou para a Justiça Eleitoral. É uma denúncia de Caixa 2, não de improbidade, não é uma denúncia criminal, vai para a Justiça Eleitoral. De qualquer forma, essa discussão deve se dar dentro do Ministério Público. Geraldo Alckmin e qualquer um de nós deve sempre atender o que diz o Ministério Público, a lei, a Justiça. Então, a Justiça, como ele já disse, não deve ser azul nem vermelha, deve ser para todos, sem problemas nenhum. Certo, quer dizer, não há um estremecimento do Ministério Público em relação a Geraldo Alckmin? Não. Por se sentir tolhido? Não, de maneira alguma. O Ministério Público tem autonomia para decidir. E a decisão é do chefe do Ministério Público. Ele decide, eles se entendem e o governador cumprirá o que for necessário, sem nenhum problema. Bom, agora vamos então à corrida eleitoral. Eu ouvi numa entrevista que Michel Temer dizendo que foi procurado por interlocutores representantes de Geraldo Alckmin e o seu nome foi citado. Então eu quero saber se o senhor foi até Michel Temer para solicitar aí as possibilidades de uma aliança com o MDB e como é que foi recebido? Olha, eu fui convidado. Ele o convidou? Eu fui convidado, eu não jamais me atreveria a procurá-lo, não tive autorização para isso, mas ao receber o convite... Temer convidou? Eu atendi, exatamente, através de um auxiliar, e estivemos juntos. Uma conversa muito preliminar, e a política é a arte da conversa e do diálogo e do entendimento. Aliás, o governador Geraldo Alckmin hoje é presidente nacional de um partido. E nós temos uma conjuntura muito pulverizada do ponto de vista partidário. Ninguém fará nada sozinho, nem nas eleições e nem para governar. Então, é preciso que haja diálogo. E Temer foi receptivo? Ele quer essa aliança? Mostrou interesse? Eu acho que ele se preocupa com a possibilidade de ter uma candidatura do centro progressista. Eu acho que essa é uma preocupação natural. Hoje nós temos dois extremos se gladiando o tempo todo, uma radicalização, uma certa intolerância, e nós precisamos aí de menos gladiadores, de mais construtores. Eu acho que essa união do centro é importante. Nós precisamos construir um país diferente. E é preciso alertar também que o governador Geraldo Alckmin tem uma história de vida de 4 décadas, não são de 4 anos. Ele foi vereador, foi prefeito da cidade de Natal, foi deputado estadual, foi constituinte como deputado federal, foi relator do Código de Defesa do Consumidor, foi governador 4 vezes, das quais 2 eleito no primeiro turno. Portanto, ele tem autonomia total para ser o candidato dele e da população. Ele não será visto como candidato de ninguém, senão um candidato de um partido, de uma proposta, de uma aliança, de um movimento
e um candidato da sociedade. Agora, deputado Samuel Moreira, foi bom, o senhor mostrou aí muito rapidamente que Geraldo Alckmin tem lastro político, tem história na vida pública e tem vitórias consideráveis, eleição em primeiro turno, essa coisa toda. O que explica hoje Alckmin, que tem também imagem nacional, já foi candidato à presidência da República, está mal colocado nas pesquisas de preferência de voto? O que é isso? O Geraldo tem uma qualidade que é muito importante. Ele se dedicou à sua atribuição, que era governar São Paulo, governou intensamente São Paulo até o último dia. Agora está caminhando numa pré-candidatura. Teve no Maranhão, teve no Piauí, agora nesses dias anteriores, teve no Rio de Janeiro, teve em Minas Gerais. Agora vai caminhar, conversar e tratar de eleições como pré-candidato. Portanto, o momento da avaliação, eleição é escolha. E escolha é comparação. Isso será feito no momento adequado pelo povo, não será agora. Agora, quem está mais preocupado, no fundo, são os políticos, os jornalistas. No fundo, o povo não está discutindo ainda a eleição. Ele vai discutir lá na frente e vai comparar. Qual é a nossa confiança? É que os dados que chegam mostram claramente que ainda o principal requisito para que o eleitor escolha determinado candidato é o preparo. Então, nós vamos apresentar o candidato mais preparado. Isso vai fazer a diferença na hora da escolha. Bom, aí voltando àquela questão de alianças. No PSDB, nem todo mundo está achando graça numa possibilidade de aliança com o MDB, considerando o ônus. Porque lideranças muito importantes do MDB, o próprio presidente Michel Temer, estão aí envoltos em denúncias muito graves de corrupção. Então a pergunta é, vale correr o risco de uma aliança como essa com o MDB? Porque existe a filosofia popular que afirma que lama respinga. Pode haver um comprometimento para a candidatura Alckmin? Olha, jamais nós podemos colocar todo mundo na mesma vala. Você receber apoios, criar movimentos, liderar um processo. Nós temos uma postura, e esse é o nosso desejo o tempo todo, é poder liderar um congresso, por exemplo, diferente do PT, que tutelou, do ponto de vista, inclusive, de recursos financeiros para partidos, deputados. Não é esse o processo. Hoje, a gente vê um processo ainda fisiológico de liderança, do ponto de vista de ministério, de distribuição de cargos. Não é por aí. É exercer a liderança com bons projetos, exercer a liderança com boas propostas, com convencimento. É possível melhorar assim. Tem que exercer a liderança. Nós estamos num país presidencialista. Mas o risco quer dizer que o senhor acha que não existe? Não, eu acho que as alianças podem ser feitas. Dependem das condições. Nós não vamos ceder determinados princípios para obter determinadas alianças. Nós vamos liderar um processo com uma boa proposta para convencer o cidadão e depois exercê-la na plenitude. E o comentário geral é que no PSDB se respirou aliviado com a desistência de Joaquim Barbosa. Márcio França tem força política para atrair o PSB para apoiar a candidatura de Alckmin? Olha, em São Paulo é uma realidade diferente para o PSB. Nós aqui temos o campo do PSB e do PSDB muito unidos em torno da candidatura do Geraldo. Do ponto de vista nacional, é claro que o Márcio França deseja apoiar o governador Geraldo Alckmin. Ele o conhece, trabalhou com ele. Acho que essa possibilidade está em curso ainda. Bom, a questão do chamado Paulo Preto. Foi presidente da DESC, que está preso, e parece aí que ele vai negociar delação premiada. No PSDB, vocês têm medo do que Paulo Preto possa revelar? Hipótese alguma. Se ele revelar o que for verdade, é necessário que seja revelada. A justiça é para todos. Nós não temos receio nenhum, absolutamente nada. A delação premiada é um instrumento importante e ela tem que ser comprovada. Então, que hajam as delações, não há problema. Tem que se comprovar, investigar, punir os culpados, absolver os inocentes. É importante que se tenha agilidade. Isso não é demagogia, isso é verdade. Nós precisamos respeitar a justiça. O Lula está preso ou está solto, não é por conta dos nossos desejos. É a justiça que tem que decidir. É ela que decide e ela tem que valer para todos. Deputado, nosso tempo terminou e não falamos da corrida eleitoral para o governo do Estado. Fica aí o convite para o senhor voltar. Para que possamos falar. Agradeço muito sua presença. Eu que Uma agradeço. boa noite. Boa noite, boa noite. Obrigado. E o Jornal da Gazeta termina aqui.
Muito boa noite para você. Boa noite. Hoje, 10h30 da noite, no Todo Seu, confira os maiores lançamentos do cinema no mês de maio.